programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Grandourados, no Instituto de Neuropsiquiatria, num bate-papo com a doutora Elizabeth Casselon. O assunto de hoje é cocaína e crack. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente, doutora, qual é a ação da cocaína no cérebro? A cocaína, a cocaína ela é um pó, né? Em forma de pó, todo mundo sabe disso, farinha, né? Ela é um pó que é uma purificação, uma extração de substância que tem na folha da planta coca, né? A planta, eu já tomei chá de coca, que uma amiga minha trouxe da Bolívia, porque na Bolívia existe até o órgão da coca, a associação da coca, o instituto da coca, uma coisa assim, porque a folha em si, se você usar a folha ou fizer o chá, que você compra o chá como se fosse chamate, você não sente nada. Então os peruanos, bolivianos que moram em altas altitudes, então eles ficam mascando horas e horas e horas aquela folha para extrair um pouquinho só daquela substância. Então é um processo de absorção lento, quer dizer, o tanto que você absorve, o tanto que está na folha é muito pouco, que é diferente da cocaína, que já é purificado. Então aquilo fica numa concentração muito mais intensa. Mas voltando, então a ação, então, indo lá para os andinos, né? A cocaína no cérebro atua bloqueando receptores os receptores de recaptação da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. Então ele é um inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina e com isso aumenta os níveis dessas substâncias na fenda sináptica. O que é isso? Os neurônios, eles funcionam liberando substâncias um para o outro. É assim que dois neurônios se comunicam. Então eu tenho um circuito elétrico que passa pelo neurônio, como se ele fosse um fio, mas quando chega na cabecinha do neurônio, no pezinho do neurônio, ele não gruda um no outro, passando a eletricidade de um para o outro. Ele despeja uma substância. Só que essa substância precisa ser depois limpada, porque senão ela fica lá estimulando o outro neurônio sem parar. Agora, se eu bloquear essa recaptação, a substância não é mais recaptada. Então, ela fica acumulando aquela quantidade na fenda, então esse outro neurônio fica sendo hiperestimulado. Essa seria uma explicação simples. Então, eu aumento a quantidade, eu aumento temporariamente a quantidade de noradrenalina e dopamina. A noradrenalina, ela aumenta, ela causa uma broncodilatação, ela aumenta os batimentos cardíacos, ela aumenta a força de contração cardíaca, dilata a pupila, aumenta a irrigação nos músculos. Então, com isso, ela é muito boa para altas altitudes. Eu consigo andar por mais tempo, caminhar por mais tempo. Eu tenho um desempenho mental melhor. Então, por isso que mascar a folha da coca é bom. Vamos dizer assim, ele tem esse benefício. Mas é porque a quantidade é muito pequena. Ao contrário da cocaína, que eu geralmente inalo, ou antigamente até por via endovenosa, mas eu inalo, então aquilo já vai da mucosa nasal, já vai para o cérebro. E ela já é purificada, não é a folha que tem um pouquinho da coca, ela já é totalmente concentrada. Então, aí é esse efeito de inibição de recaptação de noradrenalina e dopamina, também um pouco de serotonina, mas é um efeito muito mais intenso e também muito mais passageiro. Então, não é uma coisa que é lenta, ela é uma coisa que faz um pico e depois te derruba. Então, o efeito vai ser euforia, agitação. No início, nas primeiras vezes que eu uso, é uma coisa muito boa, eu fico muito ligada, eu fico muito eufórica, eu fico muito feliz, eu fico muito desinibida, talvez com muito desejo sexual, eu fico doidona, né? E isso me dá muito prazer, né? Mas aos poucos, no decorrer dos meses, essa sensação de prazer ela é menor. O pico, esse êxtase que eu tenho, esse barato, ele vai sendo cada vez menor, só que ele vai me puxando cada vez mais para baixo na ausência da droga. Então, as pessoas que usam, muitas delas usam justamente para evitar, para prevenir, para sair da angústia, da depressão, do buraco em que ela se encontra na ausência da substância. E aí ela tem a fissura, que é o desespero para poder usar.
E aí a tendência é sempre usar uma quantidade maior. Usar uma quantidade maior. Ela tá... Não é, isso não acontece com todo mundo, tá? Então tem muitas pessoas que vão falar, não, eu uso cocaína uma vez por mês e eu gosto, é quando eu tô numa festa, geralmente eu bebo e eu uso cocaína e tal, e eu não tenho essa coisa, depressão, tudo isso que você tá falando, comigo não acontece nada. Mesmo que seja só isso, já não é bom, porque a cocaína em si, mesmo que, por exemplo, não, eu uso só esporadicamente, ou para com isso, para de ser careta, eu só um pouco e tal. Mas eu, naquele momento ali que eu estou usando, eu estou me colocando sob vários riscos, né? Por exemplo, porque como ela aumenta a contração cardíaca, mas ao mesmo tempo causa vasoconstrição, então a cocaína naquele momento ela aumenta o meu risco de arritmia e de infarto agudo do miocárdio, de AVC. Então eu tenho os riscos agudos, além do que me coloca numa situação de comportamento impulsivo, eu tô doidona, eu transo não sei com quem, eu peguei o carro, eu fiz não sei quem, então eu tenho vários comportamentos de risco que podem se associar a esse estado ali de intoxicação. Então, mesmo nessas pessoas que julgam que tem a situação sob controle, mesmo para elas aquilo não é muito bom. Tem gente também que usa justamente para aumento de desempenho. Então, eu tenho caminhoneiros, eu tenho até cortadores de cana, né? Ou pessoas que fazem plantão, então você usa a cocaína para poder ter naquele momento, não entrar em fadiga, não entrar em cansaço. É como um energético. Como um energético, exatamente. Né? Só que o problema é que o pico é muito grande, então você não fica só energizado, mas você fica, você perde você pode perder a crítica e tomar atitudes impulsivas. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu estou ligado, só que eu vou ter uma forma de direção mais arriscada, menos controlada. Eu estou achando que não, eu estou achando que eu estou bem, né? E o problema é que esse efeito também ele vai se tornando menor, porque aí quanto mais frequentemente eu usar. E você acredita que muitos acidentes são causados porque a pessoa ingeriu? Mais é álcool, né? Mais é o álcool, né? Mas cocaína também, mas é mais o álcool. E a pessoa e os dois muitas vezes vêm juntos. Vêm juntos? A pessoa usa junto. E qual é a duração no organismo da pessoa, quando ela faz o uso da cocaína? Então, o efeito da cocaína, ele vai demorar alguns minutos para aparecer e depois ele vai durar algumas horas. Né? Tipo, sei lá, fiquei umas 2, 3 horas. Já o crack, ele é uma pedra feita de resíduos da cocaína, mas então assim, ele é a cocaína que está ali com mais outras coisas, e aí é uma pedra amarela que eu queimo e eu inalo. Quando eu inalo, ela não vai pelo nariz, né? Ela já vai direto, ela já desce. Então, a cocaína sobe, vai pelo nariz e tal, e como ela causa vasoconstrição nasal também, então a absorção é um pouco mais lenta. Porque é só pelo nariz, que é uma mucosa menor, é menos área para absorver, e essa área está com vasinho constrito. Então absorve também bastante e tal, porque é um material purificado, mas não é tanto quanto o crack que eu inalo. Ele já vai direto, ele pega todo o meu pulmão, que é uma área enorme. Então o crack, segundos, eu já estou lá em cima. Mas dura também alguns minutos e eu já desço lá para baixo. E aí eu fico mais uma. Por isso que os pacientes falam, não, chego lá, aí eu fico usando até acabar o dinheiro. Porque eu fico tendo esses picos, pico, desce. E justamente por ser esse pico, quanto maior o pico e mais rápido, mais, neurobiologicamente falando, maior é o risco da dependência. De eu gravar uma coisa no meu cérebro que depois precisa ser repetida. Então, por isso que a gente sabe que o crack ele pode até viciar na primeira vez que você usa. Nossa, primeira vez. E quais são os riscos, doutora, para quem usa? São vários, né? Eu tenho os riscos imediatos, que eu falei, que é arritmia, infarto agudo do miocárdio, um AVC, por toda essa questão cardiovascular, né? Aí eu tenho os riscos crônicos, que a gente sabe que, eu vou falar mais assim, eu posso ter lesão pulmonar, né? Eu posso ter embolia pulmonar, eu posso ter o pulmão todo lesado por causa da cocaína, eu posso ter, mas vamos falar aqui da parte neurológica e neuropsiquiátrica, que é também o prejuízo neurocognitivo, ou seja, o início de uma síndrome demencial. Eu vou perdendo... Quando eu uso por muito tempo, eu vou perdendo a minha capacidade. Eu posso até às vezes nem perceber. Eu falo, não, eu tô a mesma pessoa, mas não tô. Eu não consigo mais estudar para um concurso.
Eu não consigo mais elaborar um projeto com todos os detalhes, com todas as minúcias e dar prosseguimento a isso. Muitas coisas que eu acho que eu dou conta, mas na realidade a minha vida vai se simplificando e se desestruturando e se desmontando porque eu não dou mais conta cognitivamente, o meu raciocínio, o meu intelecto já não é mais o mesmo. Então isso é uma consequência. A outra coisa é que muitas vezes as pessoas que começam o uso de cocaína, elas já tinham antes um transtorno bipolar. Vamos chamar assim, o espectro bipolar. Elas já eram pessoas que tinham muitas oscilações de humor, com fases de depressão e uma tendência à impulsividade, a comportamentos de risco. Eram pessoas que no momento do desespero, no momento da emoção, não conseguem controlar muito bem essa emoção, lidar com a emoção, parar para pensar, elas vão lá e fazem as coisas, né? Então está muito associado a você já ter antes TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar, às vezes depressão, e aí a cocaína agrava tudo isso. Porque ela fica te jogando para baixo, para cima e para baixo, ela vai agravando, tanto o transtorno bipolar quanto o TDAH. E uma coisa bem comum é o transtorno psicótico. É a pessoa ficar com delírios, alucinações. Então é bem comum você falar, não, eu comecei a me sentir perseguido, bem como o delírio de perseguição. Eu comecei a achar que estavam me perseguindo, tem alguém em casa. Então é bem comum, às vezes chega a esposa e fala, não, ele passa a noite com a arma na mão, com o negócio na mão, andando pela casa. Fala, não, ele está usando cocaína. É uma das principais suspeitas, né? Ele passa a noite todo agitado, ele grita, ele fica pedindo para trancar a casa, ele está todo com medo, você fala, então provavelmente ele está usando cocaína. Isso lembra um pouco quem tem aquele transtorno de esquizofrenia, né? Sim, é como se fosse uma esquizofrenia, é como se fosse mesmo, porque por esse excesso de dopamina, tem até uma correlação aí neurobiológica, associando uma coisa a outra, mas é causado pela cocaína. E a família, por exemplo, não pode confundir? Achando que... A família vai levar para o psiquiatra e o psiquiatra vai descobrir e vai tratar, né? Vai tratar, inclusive, até com os mesmos medicamentos que a gente usa na esquizofrenia. Né? Mas doutor, aí entra o tratamento de sair do consumo também. Você deu uma pincelada aí sobre a diferença do crack, né, e a cocaína, mas agora, de forma mais ampla, a diferença no organismo. Então, os dois, os efeitos dos dois são baseados na mesma substância, que é a cocaína, que é esse aumento de noradrenalina no corpo. Então, o aumento de noradrenalina... Só um instante, a noradrenalina, qual é a sensação que ela causa na pessoa? É uma substância que é produzida, né? Ela é produzida pelo cérebro, a gente tem o locus cerúleus, enfim, tem estruturas que liberam essa substância. E ela age difusamente em diferentes áreas. No cérebro, ela age muito em áreas associadas à atenção, concentração, motivação, então você fica ligado. Mas ela também age em todo o organismo, causando vasoconstrição do intestino, vasoconstrição esplâncnica, vasoconstrição cardíaca, mas aumento da frequência cardíaca, aumento da força do trabalho do coração, por isso que fica desproporcional. O teu coração é convidado a bater mais, mas a irrigação dele fica pior. Então, se o coração trabalha mais rápido e com mais força, ele precisaria ter uma vasodilatação, para ter mais sangue indo para ele. Mas não, ele tem vasoconstrição, por isso que aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de arritmia. Então, aumento da frequência cardíaca, broncodilatação, dilatação da pupila, vasodilatação nos músculos e na pele. Então ele tem esses efeitos que, por exemplo, como eu falei lá atrás, né, quando a gente fala dos andinos, os povos andinos, tinham que viver em altas altitudes, né, nas montanhas, tem pouco oxigênio no ar, e eles têm que subir, têm que trabalhar, então eles mascando aquela coca, ela vai aumentando um pouquinho a noradrenalina. Então é uma coisa assim, mais leve, então talvez seja até bom. Né? Agora, o que a gente extraiu foi o produto concentrado, então aí você causa um pico que é demasiado e depois você tem um rebote, que é uma depressão e que também é demasiada e que também te deixa mal. Psiquicamente e também assim, fisicamente, letargia, dor, fadiga, cansaço, né?
Nossa, na verdade é um problema muito sério, né? Quem é dependente da cocaína e do crack. É um problema que risco de vida até, né? destrói famílias, é uma tragédia. É uma tragédia para a pessoa e para os familiares. É terrível, é terrível. E a pessoa está colocando a vida dela em risco, né? Sim. Pela explicação que você colocou. Não, sim, e todo projeto financeiro, todo projeto de estruturar uma vida profissional, todo projeto familiar é algo terrível. Né? Nós temos ídolos e pessoas que morreram, né? De pessoas famosas, eu não vou mencionar, mas nós temos na história, está cheio de gente, né? Destruiu a carreira, né? A gente sabe disso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta já já. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 99622-7983. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar, conversando com a doutora Elizabeth sobre o tema cocaína e crack. Doutora, qual é o tratamento para pessoas que são dependentes dessas substâncias? Então, primeiro a gente precisa desconfiar, né? Fazer o diagnóstico. Muitas vezes as pessoas escondem, na maioria das vezes elas não contam. O álcool a pessoa também não conta, mas meio que você vê bebendo porque o álcool não é proibido, né? Então você começa a observar que a pessoa está bebendo demais. Ela pode beber escondido, sim, muitas vezes, mas meio que é mais fácil você ver. Agora, a cocaína, dificilmente o seu esposo vai usar cocaína ali na tua frente, né? Então, às vezes, a pessoa usa já há anos e você não sabe. Porque ele usa quando ele vai, final de semana, jogar futebol com os amigos, ou quando ele vai, ficou um tempo ali no escritório, leva para o escritório, usa. Então, muitas vezes, demora muito para perceber. Mas eu acho que alguns indícios é assim, você perceber muitas oscilações de humor. Então, uma hora está muito agitado, está muito ligado de uma coisa estranha. E em alguns momentos está muito depressivo, muito mole, muito de ressaca, né? Muito detonado. Então você começa a chamar atenção. Outra coisa são gastos que você não entende, né? Isso também, às vezes eu posso demorar muito, porque o meu marido tem o salário dele, eu tenho a empresa dele, como é que eu vou saber o que ele está gastando no cartão dele ou os cheques que ele está dando, né? Então as pessoas às vezes demoram para ter essa visão, né, dos gastos excessivos que estão acontecendo, principalmente se é uma família onde as pessoas, onde está ganhando até relativamente bem, então ele gasta aí 500, 600 reais, 700 reais por mês com cocaína, mas você não, porque não é todo dia, então, enfim, essa questão dos gastos. A queda do desempenho, né, do desempenho profissional. Então só que isso também demora para aparecer, porque às vezes eu estou usando cocaína e eu estou achando até que meu desempenho está melhor, porque eu estou ligado, eu consigo dirigir mais, eu consigo trabalhar até tal hora, fazer não sei o quê. Só que na realidade a perda que vai ser uma perda gradual dessa capacidade de ponderação, articulação, planejamento estratégico de longo prazo, mas é difícil perceber que eu estou perdendo isso, né? Então, eu acho que o que mais vai chamar atenção são essas oscilações, essas saídas, né? De repente, meia-noite eu vou sair. Vou sair, não, vou dar uma saída. Dar uma saída por quê? Né? Algumas alterações de comportamento assim. E é claro, quando chega nesse nível da paranoia, né? Dos delírios paranoides, aí fica muito mais nítido. Então,
que é o que eu falei, ele fica agitado, fica andando pela casa, ou então ele está com ciúmes de mim, mas é um ciúmes estranho, né? É o delírio de ciúmes, né? Então ele fica me vigiando e fica vigiando o meu celular e fica me cheirando e fica achando que eu estava com outra pessoa isso pode causar um problema seríssimo na família, né? A esposa falar, mas eu não tudo que eu falo, ele sabe onde eu estou, mas ele fica ligando para mim, ele está me perseguindo, ele tentou até me bater. Eu não consigo convencê-lo do contrário. Então, não é um ciúmes normal que eu estou dizendo, tá? Essas explosões, essa falta de controle, às vezes um comportamento explosivo, agressivo. Então, tudo isso são coisas que nos fazem pensar que a pessoa pode estar usando aí uma substância. E a forma de tratamento? A forma de tratamento. Então, aí o tratamento, ele também não é fácil. Por quê? Não existe um remédio específico. Eu poderia dar uma vacina, né? Olha, agora você vai tomar uma vacina, se você usar cocaína, vai te empipocar toda, ou a cocaína vai perder o efeito, os receptores lá vão estar todos bloqueados, mas as coisas não são tão simples assim, então não tem esse remédio. Então o que a gente usa como medicação são medicamentos para estabilizar o humor, para acalmar, para melhorar o sono, né? Às vezes para tratar as doenças que é a ansiedade, ou a doença que ele já tinha, por exemplo, já tinha TDAH, você vai conversando sobre a biografia, você diz, então ele já tinha todos os componentes de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou de transtorno bipolar, ou ele teve trauma, né? Teve trauma na infância, então ele, na realidade, tudo começou com aquela situação traumatizante e tal. Então envolve a psicoterapia, a medicação, que vai ser individualizada, dependendo dos sintomas que a pessoa está tendo, a medicação, a psicoterapia, e essa psicoterapia ela envolve o apoio familiar, o apoio social, reconstruir uma nova identidade com novas metas. Mas isso é muito difícil, porque eu posso ter um pouco a ideia de que a cocaína me ajuda um pouco. Por exemplo, se eu não usar a cocaína, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo levantar, não consigo me concentrar. Então eu faço isso porque eu não consigo, e eu tenho muito desejo, eu tenho a fissura, né? Se eu fico sem, eu fico péssima, eu fico muito irritada, muito mal-humorada, muito triste, muito chateada, é insuportável para mim. Então eu preciso ter alguém da minha família que entenda que eu estou nesse momento, que esse momento é difícil, que também não é culpa minha, e que me ajude ali a sair disso. Porque senão, eu vou pegar meu carro e eu vou lá usar, porque é um desejo muito imperativo, é uma urgência, é uma loucura, né? Não é assim, eu tô com uma vontade de comer um bolo de chocolate, pô, que gostoso. E mesmo, por exemplo, quem tem a gente que gosta de comer, né? Você vê como é difícil fazer regime. Né? Você começa a fazer regime e você começa a pensar à noite em comida, né? Acordar. Se eu comece a comer não sei o que, tá, você começa a pensar. Então, agora você imagina a questão da cocaína, ela é assim, é 10 vezes mais forte. Então você usa medicamentos, os medicamentos são importantes, mas a pessoa precisa ter uma perspectiva, uma meta, uma motivação, alguma coisa que dê razão para que ela queira realmente reorientar a sua vida de uma forma completa. Entram muitas coisas, por exemplo, eu tinha um paciente que ele usava tal, e ele era cantor na noite, bares e tal. Isso é terrível, como que ele vai parar de usar? Na noite sempre vai ter gente oferecendo. Então eu falei, então aí você tem que agora começar a ser cantor evangélico. Você vai ter que começar, você vai ter que mudar totalmente, você não pode ficar nesse ambiente. Né? Porque existe essa questão dos gatilhos, que no caso da cocaína são muito fortes. Por exemplo, se eu coloquei essa roupa e esse vestido aqui era sempre o vestido que eu uso para ir usar a minha cocaína. Então eu tenho que dar fim nesse vestido. Né? Ou eu tinha ali aqueles objetos que eu uso, é aqui que eu coloco, ali que eu espalho e tal, eu tenho que dar fim naqueles objetos. Porque tudo aquilo faz lembrar. Tudo me faz lembrar. Ou eu me encontro com você, era com você que a gente ia tal. Você não pode mais vir na minha casa. Não posso mais ver você. Tem que cortar porque os gatilhos. Todos os gatilhos, todas as recordações, tudo aquilo que me faz lembrar, aquele banquinho, aquele cinzeiro, aquele lugar ali e tal, a bebida, porque muitas vezes é bebendo que aí me dá vontade de usar, é sair com tal pessoa, é ir em tal bar. Então eu preciso mudar radicalmente. E a dependência da cocaína e do crack é semelhante ao do cigarro, normal? É pior. É pior? É muito pior. E a dependência é mais rápida também? A pessoa usou uma vez, 2 vezes, já se torna dependente? Principalmente no crack. Principalmente no crack.
Nossa, é muito preocupante, né, doutora? Sim, sim. Sem contar tudo que você já falou no início do programa, os malefícios que traz para a saúde da pessoa, né? Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do tema e eu sempre ressalto que qualquer informação que você queira a respeito de saúde mental, você pode enviar um e-mail para Roseli Faria. Lembrando que Roseli é com Y, Faria 801@gmail.com, e a gente vai sempre trazer aqui para debatermos neste programa. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada a você pela oportunidade. E eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.